Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu estava gravando um outro vídeo aí e acabei tendo que sair muito rápido daqui, então acabei deletando o vídeo porque ficou pela metade, né? Então, mas nós já retornamos aqui. Eu estou correndo em outro ponto e estou vindo aqui para conversar com vocês. Eu espero que isso possa estar ajudando, né, em alguns pontos, tá? O que eu quero lembrar, eu andei falando aí no anterior, né, nos vídeos anteriores, sobre alguns pontos que podem servir como bloqueio em nossas vidas, né? Alguns pontos que podem nos atrapalhar, nos prejudicar, nos servir como um peso na vida e limitar o progresso, limitar o desenvolvimento, né? Não importa em que sentido seja, tudo que eu quero me desenvolver, se eu tenho esses pontos que ele é entendido hoje como pontos negativos, ele irá me atrapalhar, irá me segurar, né? Cedo ou tarde, ele acabará fazendo presente na vida de uma forma impedindo que eu possa me desenvolver no que eu quero me desenvolver, tá? Então eu falei anterior aí sobre que quando nós temos a intolerância, ela nos prejudica, né? Então, quando nós temos a ganância também de uma forma mais voltado para ou contra, né? Ou contra a ambição, eu terei também problemas na vida, né? Eu estou falando desses pontos aí que nós temos o hábito. Não estou falando isso de se apresentar por um momento. Então, por um momento eu fui intolerante, ou por um momento eu fui ganancioso, né? Não estou falando sobre essa questão. Eu estou falando nós termos esse comportamento no dia a dia, ter esse comportamento presente na minha vida. Isso sim é prejudicial. Porque muitas das vezes nós precisamos desses pontos. Em algum momento da vida eu vou acabar utilizando, mas quando isso passa a ser um hábito, eu serei prejudicado com relação a isso. Eu falei um pouquinho também sobre a vingança. Quando eu tenho um desejo, ou um hábito, ou um comportamento, ou a imaginação, o pensamento sobre vingança, eu estou trazendo para mim certos bloqueios quando se trata de um progresso, tá bom? E falei um pouquinho também sobre a desconfiança, né? Quando eu passo a desconfiar de tudo, eu também não ando, eu paro. Porque se eu desconfio de algo, eu automaticamente não avanço. Eu permaneço porque eu não vou me aproximar de algo que eu tenho certa desconfiança. Tá? Então a desconfiança muitas vezes utilizamos, mas quando isso passa a ser um hábito no meu dia a dia, eu tenho problemas, cedo ou mais tarde. Tá? Também um outro ponto também é a questão do egoísmo, né? O que é o egoísmo, né? Então hoje essa palavra não é mais usada, não se fala mais sobre isso, né? Mas é um ponto fundamental também aí que podem sim nos levar a ter um progresso mais lento, a ter um desenvolvimento mais lento, né? E também a questão, hoje eu vou abordar mais um pouquinho também sobre a questão tanto do egoísmo quanto do ciúme, né? O que é o ciúme, né? Então, quando se fala em ciúme, a gente sempre liga o que eu gosto, algo que eu gosto, eu quero isso proteger, eu quero cuidar, eu quero presenciar, eu quero estar próximo, né? Mas não se trata disso. Se trata a questão de um ciúme mental. Algo que eu tenho ciúme todo o tempo na vida, né? E de uma forma mais intenso, de uma forma mais possessiva. Isso, porque quando nós falamos em ciúmes possessivos, a gente sempre liga duas pessoas, né? Mas muitas vezes não é. Se isso está em mim, então o problema não se trata nem de mais uma pessoa, se trata simplesmente de mim. E outra coisa é a questão do orgulho, né? Então, o que é o orgulho, né? O orgulho muitas vezes me eleva, o meu ego, né? O meu jeito de pensar me deixa eu num patamar elevado, né? Ou seja, chega a um ponto em que eu não busco mais informação, eu não procuro conselho, eu não procuro buscar mais conhecimento, porque eu entendo que o que eu tenho
é o suficiente, com uma margem de vantagem muito grande das outras pessoas, né? E se algo faz parte da minha vida, então não tem como eu ver como seja algo que está prejudicando. Como prova de que eu não consigo ver que isso está em mim, é porque isso vem ao longo dos anos me acompanhando. Se ele está me acompanhando, é porque eu não estou vendo eles. Eu não consigo entender que esses pontos, quando eu consigo entender que algo é negativo em mim, na medida do meu entendimento, eu consigo me afastar. Então, se o meu entendimento com relação a esses pontos são pequenos, eu consigo manter uma distância muito próxima. E quanto mais eu vou entendendo, mais eu vou me distanciando desses pontos. E a partir do momento que eu vou me distanciando, chegará o momento de perder de vista e eu consigo me desenvolver sem esse mecanismo me bloqueando. Eu conversando com pessoas, e sempre a resposta que a gente tem é que as pessoas sempre dizem: mas eu sei disso. Nós precisamos entender as coisas na vida. Isso é primordial, né? É algo muito importante. Quando eu entendo esses pontos, eu consigo me afastar deles. Se eu não entender, eu não consigo me afastar. Por que eu não consigo me afastar? Porque eu não vejo isso como obstáculo para mim. Mas como eu posso entender se é um obstáculo e não? É a partir do momento que eu consigo olhar os cálculos, os meus resultados, né? Eu sei então de um efeito, que o meu resultado é um efeito. Mas e a causa disso? E a causa que me levou até esse resultado? Então é isso que é mais importante, é chamado de base. Muitas vezes, eu conversando com as pessoas, eu uso isso como uma base. Então eu tenho que ir lá na base e verificar esse mecanismo, o que tem de errado. Mas eu só vou me afastar quando eu entender. E muitas vezes o resultado, quando eu entendo ele, é a partir do momento que eu começo a sentir incomodado, de certa forma, se incomodar com os meus resultados. Não estou gostando dos meus resultados. Então esses pontos, o qual eu comentei aqui, são esses pontos que me levam a um resultado. Eu só posso pegar o que está aqui. Se eu quero pegar o que está aqui, eu tenho que elevar. Isso faz parte da questão do entendimento. Então, eu só posso alcançar um resultado onde o egoísmo não deixa eu chegar aqui, é quando eu ir lá na causa onde o egoísmo está em mim e tentar me afastar disso. Como fazer isso agora? É o que eu disse. Eu só consigo me afastar de acordo com o meu entendimento. Quando eu entendo mais, eu me afasto mais. Quanto menos eu entendo, mais próximo eu estou desses pontos. Tá? Então, eu não consigo. Eu acredito aí, nunca conheci ninguém que pudesse ter esse afastamento sem entender. Acidentalmente, raramente isso acontece. E a partir do momento que eu passo a entender, eu passo a eliminar esses pontos, tá? Eu não só estou falando isso por questão de experiência própria. Eu estou falando isso por questão até de estar olhando no dia a dia das pessoas, conversando com as pessoas, na tentativa de eliminar um problema que as pessoas entendem que é esse problema. E você conversando com as pessoas, você vê que o problema faz parte de uma outra causa. Então, muitas vezes as pessoas obtêm um resultado que não gostou, mas não entende o que levou a esse resultado. E o que levou a esse resultado são esses pontos aí que eu disse. Não somente esses, mas são os pontos fundamentais que está presente hoje na vida das pessoas. E está mantendo as pessoas onde está. Muitas vezes as pessoas não se perguntam, né? Por que eu obtenho o meu resultado? Né? Por que eu estou onde estou? Por que eu moro onde moro? Por que eu convivo com as pessoas o qual estão à minha volta? Por que eu tenho os tipos de amigos que eu tenho? Né? Por que eu tenho o tipo de saúde que eu tenho? Né? Então as pessoas não fazem esse questionamento porque acredita que entende. Só que na maioria das vezes eu não entendo. Por isso ele me levou até esse ponto que o qual eu não quero. Então, o que precisamos hoje é ter em mente que esses pontos podem nos
nos atrapalhar, nos prejudicar. Lembra-se eu comentei isso anterior, somos muito parecidos, né? Nós somos muito parecidos, né, com o ser humano. Temos pensamento muito parecido, né? E um grande número de pessoas, né, faz as mesmas coisas porque pensam iguais. Obtém resultado com pouca diferença. Então esses 8 pontos que eu citei aí, eles são fundamental na vida. A partir do momento que eu entendo ele, à medida que eu vou entendendo, eu vou se afastando dele. Tá? Então preciso entender sobre cada um desses pontos. Tá? Eu quero só repetir de novo aí o que eu falei, né? Me lembro que eu falei sobre o ponto da intolerância, da ganância, da vingança, do egoísmo, da desconfiança, do ciúme, né? Da vingança, né? Do ciúme e do orgulho, né? Por que esses pontos? Então, sempre é bom, vamos pegar um ponto só. Vamos hoje pegar, por exemplo, aí, o que é a intolerância? Eu estou sendo intolerante com as coisas, com a minha vida, até comigo mesmo, eu estou sendo intolerante com as pessoas, isso não vai me trazer sucesso, né? Eu tenho vingança, eu tenho um sentimento de vingança por algo que alguém me fez. Puxa vida, isso pode sim me prejudicar, né? Então, eu tenho orgulho, né? Porque nós termos orgulho é algo positivo, ter orgulho, olha, uau, legal, eu consegui isso, é um orgulho, né? Benéfico, mas a partir do momento que esse orgulho me leva, me eleva sozinho, através do meu pensamento, da minha imaginação, esse certo conhecimento me leva, eu não vou buscar outros, porque eu já sei o suficiente, né? Então, isso volta lá um pouquinho na questão da humildade, né? Quero fazer isso de coração para vocês e quero estar passando esse conteúdo esperando que isso venha somar na vida de cada um, tá? Então, não esqueça de deixar um like aí, e o meu nome é Geucino Januário, tá? Deixa um like, compartilha aí. Se você ver que tem alguém que está precisando, né, de saber um pouquinho mais sobre compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Então um grande abraço aí e até o próximo vídeo.